Playlist dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente, e eis que ressuscitaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério dos estrangeiros. Por isso, eles se chamam Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, o preço, que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo de oleiro, como o Senhor nos ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este os perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhes perguntou: você não ouve a acusação que eles fazem contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, e de modo que o governador ficou muito impressionado. Por acaso, da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão: qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que havia entregado por inveja. Estando Pilatos sendo no tribunal, a sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje eu sonhei, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: quem farei então? Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifique-o. Porque qual foi o crime que ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam adiante: crucifique-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Misericórdia. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitá-lo, e Jesus entregue para ser crucificado. Então os soldados, os governadores, levaram Jesus ao Pretório e reuniram todas as tropas ao seu redor. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram: salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhes com ela na cabeça. E depois
de trazerem zombando dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe nas suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e lhes deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de pô-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas deles, tirando sortes. E sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram escrito a acusação feita contra ele: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passaram lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: Vocês que destroem o templo e o reivindica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, e se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente insultava os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra e sobre todos os lugares. No meio do dia, às 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a no vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-nos, vejam se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram e os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E assim, saindo do sepulcro, depois das ressurreições de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Enquanto o centurião e os que com ele vigiavam, Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegaram um homem rico em Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Jesus tomou o corpo, envolveu-o no limpo lençol de linho e colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e as outras Marias estavam assentadas ali,
em frente do sepulcro. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação dos chefes, dos sacerdotes e dos fariseus, dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo, e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Estes últimos enganos será pior do que o primeiro. Levaram um destacamento. Respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixar um destacamento montado, os guardas eles lançaram também uma pedra gigante e pesada.